Olá, pessoal. A nós aqui outra vez. Como eu havia dito, este é o terceiro vídeo na série dessa vergonha que é a operação dessa organização criminosa que está sendo delatada, desmascarada, junto à Operação Lava Jato. Iremos observar novamente a tentativa dos advogados de Lula, que por falta de argumento para demonstrar qualquer possibilidade de inocência, tentam a todo custo tumultuar ou desvirtuar o caminho dos depoimentos. É escandalosa a tentativa de jogar o povo contra a justiça e se vitimizar para tentar utilizar de subterfúgios para uma tentativa desesperada de cancelar o julgamento no Supremo Tribunal. Então, nessa ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor Alberto Youssef. Senhor Youssef, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou contraditar, Excelência. Vai contraditar, doutor? Vou. Na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal, uma vez que o senhor Alberto Youssef é colaborador, fez um acordo com o Ministério Público Federal e, portanto, tem interesse manifesto neste ato. Não bastasse, é de conhecimento que o senhor Alberto Youssef também já fez outro acordo de colaboração que teria restado frustrado, razão pela qual também, data máxima haver, ele não pode ser tido como pessoa digna de fé. Certo. Na esteira dos posicionamentos anteriores do juízo, relativamente a essa mesma questão, fica registrada a contradita, que, não obstante, nos termos do artigo 214, não impede a tomada do compromisso, e ainda ressalvando que a lei expressa 12.850 determina que seja tomado o compromisso do colaborador, e sem prejuízo de eventuais questionamentos de credibilidade. Como podemos observar, é repetitiva a tentativa de destruir as provas. Não existe condição de defender Luiz Inácio Lula da Silva de toda essa organização criminosa. Então, em todas as tentativas da defesa, a única argumentação é a tentativa de destruir a legalidade da justiça e a legalidade das testemunhas. Ora, se Paulo Roberto Costa, que é diretor da Petrobras, se Pedro Correia, que era um dos deputados que declaram fazer parte dessa organização criminosa, e Alberto Youssef, que é aquele que tomava a iniciativa de lavagem desse dinheiro, como que essas pessoas não são capacitadas a testemunhar nesta vergonhosa ação dessa organização criminosa? Perguntem a vocês mesmos o que vocês acham desta vergonhosa ação da advocacia de defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Aquele que não deve, não teme. Aquele que pode falar a verdade não tem medo de qualquer tipo de declaração. No entanto, não é aquilo que nós vemos nas declarações ou nas obstruções dos seus advogados. Falta de argumento. Essas considerações, eu abro aqui a palavra para as perguntas do Ministério Público Federal. O senhor, em depoimentos anteriores, afirmou que intermediou pagamentos de empreiteiras para a diretoria de abastecimento da Petrobras, correto? Correto. Quando que o senhor iniciou aproximadamente essa atividade? Olha, foi final de 2005, começo de 2006 até 2012, quando... O senhor pode me esclarecer brevemente isso? Quais empreiteiras participavam? Na verdade, era um grupo de 16 empreiteiras que participavam para que elas se comprometessem uma com as outras de seguir o rito da sua vez para que as obras eram feitas na Petrobras. Elas negociavam quem seriam as vencedoras dos contratos da Petrobras? Sim, senhor.
quando falamos a respeito de organização criminosa, é o termo usado também pela justiça em toda esta engenharia do crime. Quando nós falamos organização criminosa, observem que realmente era muito bem organizada. Faziam tudo de forma a transparecer uma legalidade nas suas ações. As empresas eram contratadas aparentemente por vias normais. Era um acordo feito entre as diretorias da Petrobras com essas empresas que se formavam um cartel. Esse cartel escolhia as obras que desejavam fazer, e não esqueçam que sempre tinha, como Paulo Roberto disse no seu depoimento, sempre havia 15% a menos ou 20% a mais para que pudessem vencer as concorrências, ou o certame, como eles costumam frisar nesse caso. Dentro desse valor, de 15% a menos ou 20% a mais, era exatamente onde eles tinham a condição de colocar de uma forma aparentemente legal, porém, uma organização criminosa que tentava fazer de forma a não deixar rastro. Da mesma forma que o cuidado era tomado para blindar a presidência da República de toda essa sujeira. Observe. Com, na época, o seu José Janene, que era quem detinha a cadeira do Paulo Roberto Costa na diretoria. Certo. E nessas reuniões se negociavam pagamentos de propinas sobre os contratos da Petrobras? Sim, negociava. Certo. E depois de negociado, definido quem seria o vencedor do certame, como que isso chegava até a Petrobras? Bom, na verdade, as empresas recebiam as cartas convite e entre elas se reuniam e ditavam quem ia ser o vencedor daquele certame. E depois disso, assim que elas ganharam, uma delas seria ganhadora, a gente sentava para acertar a questão do comissionamento. Perfeito. O senhor mencionou a atuação no âmbito da diretoria de abastecimento. O senhor Paulo Roberto Costa tinha um papel nessa viabilização da contratação dessa empresa selecionada para vencer o certame? Não. Na verdade, a licitação ocorria normalmente. O combinado era entre as empresas na questão de preço, quem daria um preço vencedor, mas na questão da licitação, dentro da Petrobras, ela ocorria normalmente. Certo. Mas, pelo que o senhor tem conhecimento, o senhor Paulo Roberto tinha ingerência sobre a inclusão ou exclusão de empresas? Isso sim. Isso sim, senhor. Certo. Ele podia tanto excluir quanto colocar. E a definição do valor da propina, ela era negociada antes dessa definição de quem venceria ou depois que já estava definido quem era o vencedor? Não, na verdade já existia um combinado que era 1%, mas não necessariamente depois que a empresa ganhava se acertava o recebimento de 1%. Às vezes recebia menos. Perfeito. O executivo da empresa ou do acionista da empresa com o Zé Janene e o próprio Paulo Roberto. Certo. Essa reunião entre Janene, Paulo Roberto Costa, o senhor e os executivos, elas aconteceram, o senhor poderia dimensionar a quantidade? Foram 5, 10, 100 ao longo desse período que o senhor realizou essa atividade? Eu devo ter participado de umas 20, 30. Certo. E o clima lá era um clima hostil, de extorsão, ou era um clima de acerto de pagamentos, de vantagens? É um clima normal. Clima de acerto, normal. Todos que estavam presentes nessa reunião sabiam o que estava acontecendo? Era negociação de pagamento, de propina, em cima de contratos da Petrobras? Sim, senhor. Perfeito. Agora, especificamente sobre essa intermediação das propinas, eu pergunto para o senhor intermediava esses pagamentos dentro da diretoria de abastecimento em favor do Partido Progressista? Sim, senhor, em favor do Partido Progressista. Esses valores, eles eram destinados a quem? Os valores que o senhor arrecadava? Inicialmente ao Dr. José, que direcionava isso
Desculpa, o senhor menciona o seu José, o senhor José Janene? Sim. Certo. Inicialmente ao seu José, e ele direcionava isso aos dirigentes do Partido Progressista. Depois que o seu José adoeceu, eu passei a falar com 5 membros do partido, que eram quem na época controlava o partido, e eu passei a direcionar esse recurso a eles. Perfeito. E essa propina era calculada como? Era um percentual sobre os contratos? Sim. E era normalmente a parte política ficava com 60%, o diretor ficava com 30% e quem fazia a intermediação e ficava com 10%. No caso, eu e o Genu dividimos. Certo. Esse percentual incidia sobre o contrato principal e também sobre os aditivos? Sim, senhor. E esses pagamentos aconteceram em contratos específicos ou todos os contratos celebrados por essas empresas junto à Petrobras, que o senhor tenha conhecimento? Olha, eu tenho conhecimento do que eu fiquei de negociar e negociei. Mas o Paulo Roberto Costa tinha outros operadores que negociou contratos também no âmbito do abastecimento. Certo. Nessa linha de participação... Não, eu fiz uma única operação para a Toshiba, que acabou que ele pediu que eu entregasse esse dinheiro para o Vacari. Ele quem? O diretor da Toshiba. Pediu para que o senhor entregasse valores decorrentes de contratos da Petrobras? Um contrato da Petrobras no Comperge. Certo. O senhor entregou, se recorda para quem o senhor entregou esse dinheiro? O dinheiro, na verdade, o funcionário meu entregou parte na sede do PT para o Vacari e parte, salvo engano, a cunhada do Vacari retirou no meu escritório. Como o senhor disse que foram vários contratos, essa distribuição, arrecadação de dinheiro em contratos dentro do âmbito da diretoria de abastecimento, o senhor tem conhecimento se isso se repetiu de forma também sistemática junto à diretoria de serviços? Sim, na verdade, esses contratos, a diretoria de serviço tinha a porcentagem dela também. Qual que era a porcentagem dela? Também 1%. Quem que era o operador junto à diretoria de serviços? Bom, se comentava-se que era o Vacari. Retomando a distribuição do dinheiro à diretoria de abastecimento, era o senhor quem fazia essa distribuição do 1%? Sim, senhor. O senhor era o responsável pela entrega do dinheiro entre as empreiteiras e aqueles que recebiam a propina? Só dos contratos que foram direcionados para o Partido Progressista. Teve outros contratos que o Dr. Paulo Roberto direcionou ao PMDB, e aí quem operava isso era o Fernando Soares, o baiano. Esses repasses, acredito que já perguntei para o senhor, ocorreram antes da licitação, depois da licitação e durante a licitação também? Não. Os repasses só eram feitos depois que a empresa assinava o contrato e começava a fazer a obra. Somente depois de receber os recursos da Petrobras? Sim, ninguém pagava adiantado. Certo. Que é o contrato da Petrobras com o consórcio Compar. O senhor se recorda se nesse contrato específico houve pagamento de propina? Sim, eu me recordo. Nessa obra específica, quem tratou diretamente foi o seu José Janene, e eu me lembro que eu recebi esses valores na UTC Engenharia. Certo. Qual foi o percentual que incidiu? Eu não me lembro, mas acho que ficou acertado acho que em 10 milhões ou 20 milhões, alguma coisa assim nesse sentido. Perfeito. O segundo e o terceiro contrato para obras na refinaria Abreu e Lima, Reneste. O senhor se recorda se nesse contrato específico houve pagamento de propina? Houve. Se recorda qual foi o percentual que incidiu nesse contrato de pagamento de propina? Entre as duas foi coisa de 30 milhões. Aí Alberto Rousseff fala em apenas 2 contratos. E ele fala qualquer coisa em torno de 10 ou 20 milhões num, 30 milhões no outro. Isso soma 50 milhões de reais desviados apenas em 2 contratos. Apenas em 2 contratos. Esse dinheiro revertido em casas populares
poderia ter aí pelo menos 1.000 famílias abrigadas com casas simples, mas abrigadas. Este é o governo que tanto falou do Minha Casa Minha Vida. A vocês que votaram no PT, façam uma avaliação realmente das pessoas em quem vocês confiaram. O desvio de verba gigantesco em todos os partidos políticos. Todos estão envolvidos nesta grande sujeira. Aí nós pensamos o seguinte: o impeachment resolve alguma coisa? Para receber esses valores, o senhor se utilizou de empresas que o senhor controlava? Da Odebrecht eu recebi esses valores em efetivo. E da OS eu cheguei a fazer alguns contratos para recebimento. Certo. Esses contratos com empresas como a Empreiteira Rigidez, RCI Software, MO Consultoria? Sim, senhor. Certo. E esses contratos foram celebrados pela própria consultora OAS e por empresas controladas pela OAS? Sim, senhor. Certo. Essas empresas, então, foram utilizadas especificamente para receber esses valores desses consórcios que eu mencionei há pouco? Ok. E essas empresas prestavam algum tipo de serviço? Não, senhor. Existem até contratos, laudos que foram apresentados pela MO Consultoria, laudos técnicos em favor da OAS. Esses laudos, então, são falsos? São falsos. Perfeito. Utilizavam de laudos falsos e contratos falsos, exatamente com o objetivo de dar legalidade aparente em todas as negociações. E agora, os advogados de defesa, quando, na tentativa de mostrar a inocência de Lula, pedem recibo, porque só falta isso, eles pedirem realmente recibo e declaração do imposto de renda de todo este roubo cometido. Claro que Lula não tem nenhum documento que o comprometa. As evidências são óbvias. É claro, o presidente do Conselho da Petrobras, que na época, com certeza, este período deveria ser a Dilma, sabia de todo esse tipo de jogada. Não esqueçam que lá no início, quando Paulo Roberto fala a respeito do momento em que ele recebeu o convite para ir para a Petrobras, falava-se em torno de 5% a 6%, até 10% do desvio de verbas. Aqui nós estamos falando, nesse momento, Alberto Youssef está falando apenas da parte que cabia ao PP, que é em torno de 0,5% a 1%. O restante de 9,5% ou 9%, era dividido entre outras diretorias e Partido dos Trabalhadores. Aí nós iremos entender o porquê hoje eles fazem um grande trabalho para evitar que candidatos novos ingressem na política com apoio de doações de empresários. Claro, eles fizeram caixa suficiente para bancar as suas campanhas por muitos anos. Esta era a grande jogada do PT. O povo, eles não estavam se importando. Em momento algum, a importância deles foi o povo brasileiro. A importância deles era se perpetuar no poder. Está mais do que claro isso. Recebidos esses valores, a quem que o senhor repassava? Sei que o senhor já disse, mas especificamente em relação a esses contratos? 60% ia para o partido, 30% para o Dr. Paulo Roberto e os outros 10% ficava entre eu e Ginu. Certo. Os líderes dos partidos todos, eles sabiam o que estava acontecendo, que o dinheiro que eles recebiam eram decorrentes dessas obras, desses contratos na Petrobras? Eu posso falar pelo Partido Progressista. Os líderes do Partido Progressista sabiam. O senhor teve reunião com esses líderes de partido em que se tratou especificamente desses pagamentos? Várias. Quem estava presente? O senhor pode nominar, por gentileza? Posso. Pedro Correia,
Pisolati, Mário Negromonte, Nelson Meurer. Nesse ponto, Alberto Youssef vai confirmar aquela declaração de Pedro Correia, quando ele diz que eles, para nomear Paulo Roberto, pararam o Congresso Nacional por 3 meses. Observe, que é uma organização que pouco se importa, de fato, com a questão de saúde do povo, com a questão da segurança do povo, com a questão de absolutamente nada. Para conquistar riqueza ilícita, eles paralisaram o Congresso durante 3 meses para forçar a nomeação de Paulo Roberto Costa. Os governos civis que sucederam o governo militar não têm qualquer tipo de honradez que permita ao povo brasileiro imaginar uma possibilidade de uma saída política para essa crise em que vivemos. Eles tanto criticaram o governo militar, mas hoje nós podemos ver claramente por que tanta crítica, o porquê queriam o poder. Essa coincidência ocorre em todos os países onde se tentaram implantar o sistema comunista. O sistema comunista serve apenas para esconder o grande roubo que farão à nação e ao seu povo. Retomando aqui um pouco, considerando que o senhor disse que iniciou esse tipo de trabalho há bastante tempo, o senhor sabe como que foi a nomeação do senhor Paulo Roberto Costa? Sei. O senhor pode nos escrever? O Partido Progressista, na verdade, tinha acertado com o governo para ser da base aliada e tinha acertado o cargo da diretoria de abastecimento na Petrobras. Isso começou a demorar um pouco para acontecer. O partido se aliou com outros líderes de outros partidos para que fizesse bloqueasse a pauta da Câmara. E assim foi feito. E depois que isso foi feito, foi uma maneira do partido pressionar na época o governo para que colocasse o Paulo na diretoria. Tá, vamos falar claramente. Quando fala pressionar o governo, o senhor está falando pressionar quem? Quando pressiona o governo, logicamente pressiona o presidente da República. Que na época era o senhor Luiz Inácio. Sim, senhor. E depois desse período em que a pauta foi trancada, foi quando ele indicou o senhor Paulo Roberto para a diretoria de abastecimento. Volte a observar a reação da defesa de Lula a esta afirmativa do Ministério Público. É óbvio que a finalidade era a nomeação de Paulo Roberto Costa e ocorreu. Mas observe bem na reação dos advogados, na tentativa de desmerecer o interrogatório. Você está induzindo a testemunha. Eu não estou induzindo, doutor. Ninguém falou indicou. Doutor, Já é a segunda vez que Vossa Excelência induz a testemunha. Doutor, A primeira oportunidade, falar no microfone. quando Vossa Excelência falou, a primeira oportunidade, quando Vossa Excelência falou sobre a existência de um Caixa Geral, ninguém tinha mencionado o Caixa Geral. Vossa Excelência foi o primeiro que mencionou. Então Vossa Excelência induziu fazer um conceito no psiquismo da testemunha. Segundo, agora está falando também, isso não foi utilizado para a testemunha. Você está induzindo a resposta e fica o protesto da defesa. perfeito, doutor. Eu penso de forma divergente do senhor. Respeito a sua intervenção, mas agora a palavra está comigo e vou continuar. Retomando, doutor, senhor Alberto. Então, depois desse período em que a pauta ficou trancada, é que houve a indicação do senhor Paulo Roberto para o cargo de diretor de abastecimento da Petrobras? Na verdade, vou explicar bem isso para que não fique dúvida. Perfeito. O Zé Janene contactou o Paulo Roberto e acertou com ele que ia fazer a indicação dele para a diretoria de abastecimento da Petrobras. E o partido, o líder do partido, junto com o presidente do partido e a bancada, fizeram a indicação do Paulo Roberto para a diretoria.
E depois dessa pauta, depois que foi trancada essa pauta, depois dessa pressão que foi feita no governo, aí sim foi nomeado o Paulo Roberto como diretor da Petrobras. Nesse período, o PP, Partido Progressista, tinha a quinta maior bancada na Câmara. Para conseguir obstruir as sessões da Câmara, se fazia necessário ter o apoio de outros partidos. Nesse caso, é simples se observar o aparelhamento da Câmara dos Deputados, neste caso, para garantir o cumprimento do acordo de nomeação de Paulo Roberto Costa. Aí é momento de nós refletirmos e entender quando nós, no Brasil Sem Comunismo, estamos sempre lembrando que hoje nós temos um governo aparelhado na Câmara, no Senado, que formam o Congresso Nacional, nós temos um aparelhamento do Judiciário que fecha os olhos, nós temos um aparelhamento de todas as instituições políticas brasileiras. Nós temos aparelhamento nas empresas estatais, nós temos aparelhamento nos ministérios. Como resolver isto? Por meio político? Fazendo novas eleições ou então indicando mais um desses marginais para ocupar qualquer cargo na direção da nossa nação? Merecem a nossa confiança qualquer um deles? É para se pensar. O senhor, em alguma oportunidade, esteve do lado dele e presenciou alguma ligação do ex-presidente Luiz Inácio para o deputado federal José Janene? Uma vez teve um problema de um cargo que era do Ministério da Saúde e era do Partido Progressista, e na época Humberto Costa acabou pedindo para que esse membro indicado pelo Partido Progressista no Ministério da Saúde fosse demitido. E eu lembro que foi conversado com o Aldo, que na época era das Relações Institucionais, e o Aldo prometeu ao Zé que não ia demitir e aí ligou o Aldo pro seu José para tentar falar com ele, colocar panos quentes na questão dessa demissão. E eu me lembro que o telefone estava no Viva Voz e o Aldo estava do lado do presidente Lula. E o seu José estava muito nervoso com a questão da demissão, acabou fazendo um xingamento. Até não vou dizer o xingamento aqui. E aí foi quando na época o presidente Lula entrou na linha e falou assim: olha, tudo bem, você pode me xingar, mas não xingue outras pessoas da minha família. Aldo, ele está se referindo a Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, que acabou sendo indicado como o chefe das Forças Armadas do Brasil. É possível algo nesse sentido? Aldo Rebelo entregou o telefone, quer dizer, entregou o telefone? Não. Falou no Viva Voz, na presença de Lula. E depois Lula reagiu ao ter um dos membros da sua família ofendidos por xingamentos de um deputado que estava irado com a falta de compromisso de Lula até nos acordos espúrios. Mas Lula continua dizendo que não sabia. Legal, não é? Então, desculpe, pode terminar. Foi isso que aconteceu nesse dia, foi o que eu presenciei. Certo, o senhor presenciou então essa ligação em que estava no Viva Vozes e o então presidente Luiz Inácio tratou sobre essa indicação para um cargo no Ministério. Não. Não falou sobre isso. Isso, Vossa Excelência, de novo, está colocando a palavra na boca da testemunha. A defesa não pode concordar com isso. Não tratou nada. Eu não disse que foi ele que tratou. Não, disse apenas, disse outra coisa. Eu disse que Vossa Excelência precisa tratada... parar de colocar a resposta na boca da testemunha, está induzindo a resposta. Eu não estou induzindo. Eu peço ao juiz que policie o comportamento da acusação. Eu vou. Observe o desespero dos advogados na tentativa de distorcer as falas
com o objetivo de tentar vitimizar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, como se a justiça o tivesse perseguindo sem que ele tivesse cometido qualquer tipo de crime. Preste atenção. Eu vou retomar a pergunta, vou reformular. Fazer a pergunta, por gentileza, doutor? Sim. O senhor então esteve presente, ouviu essa ligação em que, colocado no viva voz, está o senhor Aldo Rebelo, o ex-presidente Luiz Inácio, nessa ligação em que foi tratada a indicação e a demissão para um cargo vinculado ao Ministério da Saúde. Não foi tratada indicação nenhuma. Ele vai responder a pergunta. Mas ele está induzido nessa ligação que foi tratada. Não disse isso. Não, certo, ele vai responder então a questão. Não é dessa forma que se faz a pergunta, Excelência. Temos uma regra clara aqui no Código. Ele está induzido. Então, Você não deve demitir, porque está aí no artigo. não é a testemunha que tem que corrigir a falha da pergunta, é Vossa Excelência. Não, doutor, ele está perguntando e acredito que a testemunha vai esclarecer. Está sendo induzida. Não está sendo induzida. Excelência, eu tenho Perfeito, doutor, Excelência, eu tenho uma observação, Excelência. Excelência, me concede a palavra pela ordem, meritíssimo? Excelência, é só para uma observação. Olha, a testemunha estava falando em demissão. Sim. O doutor procurador da República vem e pergunta a indicação e a demissão. Sim. Quer dizer, não está correto. Ela vai responder que é a demissão. E, aliás, Excelência, uma pergunta que já foi respondida. O doutor procurador retoma a resposta. Eu peço a Vossa Excelência que, por favor... Então a testemunha pode responder a questão? Foi a demissão, ou foi a indicação, ou foi só a demissão? O que foi tratado nessa ligação? Nessa ligação foi tratado de que, na verdade, não foi tratado da demissão, porque já tinha sido demitido. O Aldo tinha tratado com o seu José que não ia demitir e que sim, a pessoa ia fazer a carta de demissão e ia pedir para sair. Não esperaram isso e demitiram. Aí o que aconteceu? Houve essa discussão do Aldo com o seu José e o telefone estava no viva voz e aí entrou o Lula na linha porque o seu José tinha feito um xingamento e não vou dizer o que ele falou aqui e aí a pessoa do presidente falou, olha, eu entendo que você esteja nervoso e tudo mais, mas por favor, pode me xingar à vontade, mas não xingue pessoas da minha família. Certo, então vamos seguir foi isso que aconteceu. Oi. Paulo, me concede uma parte. É Júlio. Doutor Júlio, perdão. Sim, fique à vontade. Doutor Júlio, eu só gostaria de pedir a testemunha, se houver concordância de todos, que não precisa ter a preocupação de não dizer aqui qual foi o xingamento. Eu acho que o teor desse xingamento é importante para o esclarecimento dos fatos, que tipo de ofensa teria sido dito pelo senhor. Irrelevante, doutor. O que o José Janene falou, irrelevante, desculpe. Eu acho que justificou, inclusive, a intervenção do próprio presidente da República para ir ao telefone e dizer, não fale isso comigo. Pode seguir a próxima pergunta? Sim, já estou encerrando, Excelência. O xingamento... Chega a ser uma piada até a tentativa dos advogados em distorcer os fatos. Que diferença faz? O que foi? De que nome foi xingado algum parente do Lula? A questão toda está se o Lula sabia ou não sabia, se o Lula participa de toda esta maracutaia ou não. A partir do momento em que ele pega o celular e fala no viva voz, demonstra claramente que ele está consciente de tudo que está ocorrendo. Horas, que diferença faz? Quer dizer que se não tivessem xingado, o Lula é inocente. Como xingaram, a culpa não é de todas aquelas ações criminosas que fizeram, e sim do xingamento que alguém recebeu da família do Lula. Coitado, olha, ele só entrou nessa organização criminosa porque xingaram, será, talvez a mulher dele, ou a mãe dele. É triste ver isso, não é não? É chamar toda uma população de imbecis. Aí nós paramos e pensamos o seguinte. Parem de uma forma fria e analisem.
É possível imaginar uma saída política para o Brasil com este tipo de gente que nós temos no Congresso Nacional, no Executivo, nas empresas estatais, nos ministérios. Não é possível. Nós precisamos fazer uma faxina geral, precisamos limpar de cima a baixo. E, infelizmente, o que nós vemos neste vídeo não é apenas no governo federal. Nós assistimos isso em todos os governos, em todas as prefeituras, com raríssimas exceções. O Brasil pode ser um país riquíssimo. O povo brasileiro pode ter uma ótima, uma grande ou talvez uma das melhores qualidades de vida do planeta. Apenas precisamos acabar com essa corrupção nojenta. Precisamos acabar com essas ideologias de vitimização. Precisamos de uma intervenção. E houve a intervenção do ex-presidente Luiz Inácio? Sim. Perfeito. Porque o que o Aldo estava tentando fazer era colocar o presidente para falar com o seu José e para explicar o motivo dessa demissão. Perfeito. Como estava no Viva Voz e teve o xingamento, aí o presidente da República já respondeu entrou. daí. Perfeito, senhor Alberto. Muito obrigado. Estou satisfeito, excelência. Em relação ao tema tratado, eu gostaria que o senhor esclarecesse se o senhor participava das reuniões em que estavam presentes apenas as empreiteiras. Não, eu participava das reuniões que estavam Paulo Roberto Costa, diretor da companhia. É objetivo. A pergunta é: o senhor participava das reuniões em que estavam apenas as empreiteiras? Só as empreiteiras não. O senhor citou no seu depoimento que atuava na diretoria de abastecimento. Sim, senhor. Em relação a outras diretorias, o senhor atuava também? Não, senhor. Quando então o senhor se referiu a outras diretorias, então, na verdade, não é algo que o senhor tenha participado, é uma impressão do senhor. Não tenho não participei. O senhor não conhece nenhum fato relativo a outra diretoria da Petrobras? O que eu conheço é que as outras diretorias também recebiam pelos seus contratos. Isso é uma impressão. Porque Isso não é uma impressão. Eu sei porque as empreiteiras se comunicavam e as empreiteiras falavam conosco que também tinha resolvido o problema em outra diretoria. Mas o senhor não participava de atos relativos a outras diretorias? Não participava. O senhor não atuou? Não atuei, não teve a não ser atuação na OS e na UTC, que eu trabalhava na questão do Caixa 2 e muitas vezes enviava recurso para o Rio de Janeiro para que fossem feitos pagamentos. Não sei para quem, mas isso eu fazia. Então, só para deixar bem esclarecido, o senhor atuava especificamente e unicamente em uma diretoria da Petrobras, que era a diretoria de abastecimento. Sim, e em alguns contratos ainda. Não todos. Em alguns contratos apenas da diretoria de abastecimento da Petrobras. Sim, senhor. O senhor citou aqui, durante o seu depoimento, ao ser inquirido pelo doutor procurador, que eu fiz questão de contar, o senhor citou que dentro desse seu relacionamento com empreiteiras e diretores da Petrobras, o senhor citou aqui 9 nomes. O senhor Paulo Roberto, o senhor citou Paulo Roberto, Janene, o senhor citou Negromonte, o Pedro Correia, João Pisolati. O senhor se lembra mais outro nome que o senhor citou?
e Nelson Muriel. Nelson Meurer. Essas eram as pessoas que o senhor tinha contato. Sim, eram as pessoas que comandavam o partido. Mas a sua atuação, enfim, a sua interação se dava com essas pessoas. Sim, mas eu conhecia outras pessoas do partido também. Mas a sua atuação, digamos assim, profissional, se dava com essas pessoas. Sim, senhor. E só com elas. Sim, senhor. O senhor chegou a fazer algum tipo de intermediação de valores indevidos em relação a ICMS no estado de São Paulo? Fiz. Salvo engano, foi através do seu Júlio Camargo. Isso não tinha relação com a Petrobras? Zero. Isso envolvia valores referentes ao estado de São Paulo? Não. Isso uma questão de uma empresa que o Júlio Camargo representava, que tinha problemas com o ICMS, com o estado de São Paulo, e acabou fazendo um acerto e, por intermédio do Júlio, foi feito esse pagamento e ele me contratou para que eu fizesse. Para quem que o senhor fez o pagamento? Eu não lembro para quem foi, mas foi para o pessoal lá de São Paulo. Já esclareci esse assunto. Não, aqui é um processo autônomo. O senhor tem o dever de esclarecer os fatos que estão sendo perguntados nessa ação. Eu estou esclarecendo. Eu não sei o nome dos fiscais. Se eu soubesse, Mas os eu teria te fiscais do dito. ICMS? Sim. Perfeito. E sem nenhuma relação com Petrobras. Então o senhor tinha uma atuação que transcendia a Petrobras, também estados, etc. Acabei de falar aqui, eu fazia caixa 2 para algumas empresas. Uma das empresas era do Júlio, a outra era a OS, a outra era a UTC. O senhor fazia parte, digamos assim, da sua colaboração premiada? Se o senhor quiser responder, o senhor responde. Se o senhor não quiser, o senhor não responde. Fazia parte ou faz parte da sua declaração, da sua delação premiada, o fato de o senhor persuadir outros presos na Polícia Federal para aderirem ao programa de colaboração premiada? Isso é parte do seu trabalho nesta colaboração? Jamais, doutor. O senhor nunca abordou nenhum outro? Jamais. Sugerindo... Jamais. Os outros presos vinham falar comigo para querer saber como era a colaboração. Entendeu? E o senhor explicava? E eu explicava. E o senhor dizia que era vantajoso, não? Olha, na verdade a pergunta mais era para saber se podia confiar, se realmente o instrumento funcionava, esse tipo de assunto. Também. Uma última pergunta. Comenta-se no meio forense, pelo menos em algum setor dele, que existe uma delação que se denominou de delação premiada à la carte. Doutor, decline quem comenta isso, então. Porque No isso é meio dos ofensivo. advogados. Não, isso é calunioso, inclusive, então peço que decline quem é. Isso é um comentário geral. Eu não me lembro quem, Por exemplo, mas ouvi várias vezes. Foi o senhor que comentou isso? Não, eu ouvi isso. Este é objeto, se Vossa Excelência quiser, em fontes abertas. Existem sites que noticiaram isso, inclusive mencionando o nome. objetivamente, quem Eu não me lembro. vamos Agora, dizer é isso, Vossa doutor? Excelência que está criando o incidente, hein? Não, Veja bem, doutor. que fique registrado, para que a imprensa não publique que a defesa que cria Não, doutor, incidentes. eu não estou criando Bem, incidente. Só Vossa Excelência que a vai, afirmação- Vossa Excelência vai indeferir a pergunta? Só estou explicando que a afirmação, já que a afirmação contém um tom calunioso, eu peço que o doutor decline. Calunioso a quem, Aquilo- Excelência? Desculpe. Ah? Calunioso a quem? Calunioso a prática do Ministério Público, a ao Justiça, juízo. a administração da Justiça, porque fazer colaboração à la carte pressupõe que tem uma outra parte, o Ministério Público, e que será homologado pela Justiça. Eu estou falando com o meritíssimo juiz, mas ouço Vossa Excelência por uma Perfeito, questão. doutor, é só porque, de fato, eu considero também ofensiva também a pergunta, acho que ela é desnecessária. Eu acho que muito mais ofensiva é uma acusação que não tem a menor razão de ser, manifestamente improcedente e ilegal. Acho até isso também que bordeja os limites do direito repressivo. Mas ficamos por aqui, Excelência. Eu vou Deferiria. permitir a resposta que ele responda, eu só faço aqui a advertência que comenta-se que isso é... Excelência, o informação site leviana. consultor jurídico, vamos suprimir essa expressão leviana, porque ela é leviana. O site consultor jurídico mencionou este fato, este episódio,
inclusive identifica. Então a sua fonte de informação é o consultor jurídico. Foi uma das Somente fontes essa. abertas. Bom, agora nós vamos discutir as fontes, Excelência? Não, então tá. Você quer discutir Pode o- responder então a pergunta. Ah, então vamos interromper aqui. Ele perdão. pode formalizar Não, a pergunta. só Não. Então, nesse processo na ação penal 504-652-94, continuidade do depoimento do senhor Alberto Youssef, continuidade da palavra da defesa do senhor Luiz Inácio e da senhora Marisa Letícia. Então, vou permitir a pergunta com as ressalvas que fiz. Agradeço. E eu você. peço então que o doutor repita a pergunta. Pois não. Tem conhecimento, senhor Youssef, da existência de uma modalidade de delação premiada chamada delação à la carte? Sabe o que é isso? Não. Delação à la carte seria a apresentação dos nomes e a sugestão para que se trouxessem fatos que incriminassem esses nomes previamente apresentados. Isso é aqui, lá consta como sendo delação à la carte. Eu também não conheci. Né? Queria saber se o senhor conhece. Bom, eu não tenho conhecimento disso. Pelo menos a minha colaboração não foi feita dessa maneira. Não, eu não tenho nenhum conhecimento de que outras colaborações também foram feitas dessa maneira. Pois não. Muito obrigado. Alguns esclarecimentos do juízo aqui, muito rapidamente. O senhor mencionou esse episódio da demissão, que teria havido esse afirmado telefonema. O nome desse servidor, o senhor se recorda? Se eu não me engano, era o Alberto Beltrame. Alberto Beltrame. Sim. Isso foi um episódio que o senhor mencionou no Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, quando o Humberto Costa era ministro da Saúde. E pelo que eu entendi, então esse indivíduo era uma indicação do senhor José Janene, ou estou errado? Sim, era uma indicação do senhor José Janene, do Partido Progressista. O senhor mencionou que o senhor recebeu esses valores de acertos de propinas ou comissões nesses contratos da Petrobras até a saída do senhor Paulo Roberto Costa, mas o senhor também recebeu valores posteriormente de acertos anteriores? Recebi, de algumas empresas que honraram os seus contratos. O senhor Paulo também recebeu? Recebeu também. E, embora isso tenha ficado de certa maneira implícita, eu gostaria que o senhor me respondesse com suas palavras. Por que essa propina era dividida entre o agente da Petrobras e a agremiação política? Por que se pagava a agremiação política? A agremiação política se pagava porque ela mantinha o diretor ali na cadeira. Foi relatado aqui em outros depoimentos que teria havido uma suposta mudança nas destinações desses acertos de propinas relativas à diretoria de abastecimento, no sentido que, a partir de determinado momento temporal, outras agremiações, além do Partido Progressista, passariam a receber. Isso aconteceu mesmo? Excelência, você me permite observação? Parece que você está colocando uma pergunta que não foi objeto de resposta. Você expressamente se refere a outros questionamentos, a outras testemunhas ou a outros processos. Não, é um esclarecimento, doutor, porque ele falou que os partidos recebiam mas e depois ele mencionou que o senhor Paulo Roberto Costa também utilizava outros operadores para pagar outros partidos. Então eu quero ter esse esclarecimento. Porque isso não foi uma afirmação Não, doutor, dele. é um esclarecimento. Está deferida a sua colocação, certo? O senhor pode responder? Posso, sim, senhor. Em 2006, salvo engano, o Dr. Paulo Roberto ficou doente. E parece que foi feito um sério trabalho para que ele perdesse a cadeira da diretoria. Na época, o secretário executivo dele fez um trabalho junto ao PMDB para que assumisse o lugar do Dr. Paulo Roberto. E o PP bateu firme o pé e conseguiu manter o Paulo Roberto na diretoria. Mas ficou aquele ranço do PMDB com o PP. E, logicamente, o Paulo Roberto, iniciativa dele, junto com o Fernando Soares, procurou alguns membros do PMDB e acabou se aliando e acabou fazendo essa composição. Mas o Partido Progressista nunca gostou disso. Isso era motivo de discussão direto no Palácio do Planalto
para que isso não acontecesse. Como assim objeto de discussão no Palácio Planalto? É porque muitas vezes o Paulo Roberto deixava de passar receita para o partido e os políticos reclamavam, e aí o Paulo Roberto dizia, olha, conversa lá no Planalto, se eu receber um sinal de fumaça ou qualquer coisa assim nesse sentido, eu faço o que eles me mandarem. Ele fazia essa afirmação? Várias vezes. Fez ao senhor diretamente ou foi... Fazia a mim junto com os líderes do partido. E antes desse episódio era só o Partido Progressista que recebia a parte política da diretoria de abastecimento? Sim, senhor. Já que foi indagado ao senhor sobre essa suposta delação à la carte, embora sem que nós saibamos aqui qual seja a fonte de informação, Excelência, se me permite, eu tenho aqui o nome de alguns sites. Certo. Se Vossa Excelência quiser. Não tem necessidade, doutor. O site precisa ter a informação da pessoa concreta que disse isso. Mas esclarecendo, a iniciativa de buscar esse acordo de colaboração foi o Ministério Público que procurou o senhor? Foi o senhor e seus advogados que procuraram o Ministério Público? Não. Inicialmente a iniciativa foi minha, própria minha, decisão tomada minha. E aí eu pedi que os meus advogados procurassem o Ministério Público. E assim foi dada uma procuração a eles para que eles negociassem. O Ministério Público apresentou ao senhor uma lista de indivíduos solicitando que o senhor os incriminasse de alguma maneira? Não, senhor. Jamais. O Ministério Público solicitou ao senhor alguma vez que o senhor não falasse, deixasse de lado pessoas na sua colaboração? Também não, senhor. Bom, são esses esclarecimentos do juízo.